Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar sobre a nova política para a educação à distância do governo federal, que exige 50% da carga horária que ela seja presencial. As novas regras também vedam a oferta de algumas graduações no EAD. E ainda, no quadro Sempre UFG de hoje, a gente recebe Fabiana Tomé, que é professora da Escola de Agronomia da UFG. Ela vai contar a história dela com a universidade. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, meus cabelos são cacheados e eu uso barba. A nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o Labitave. E ela se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E nesse primeiro momento do programa eu estou aqui em uma parte do estúdio onde eu tenho essa estante aqui ao meu lado esquerdo com alguns livros e objetos decorativos e atrás de mim a telinha com a logomarca do Mundo UFG com as cores alaranjada e amarela. E participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, esse que aparece aqui embaixo para você, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG. Curta, comenta com a gente o que tem achado da nossa programação e também aproveita para compartilhar aí com os amigos. Agora eu saio desse lado do estúdio e vou caminhando aqui para o meu lado direito. Nosso convidado de hoje já está aqui comigo. Agora nós estamos em um cenário composto por 2 sofás. Eu estou sentado num sofá azul que é menor e ele está ao meu lado direito em um sofá maior na cor branca. Hoje eu converso com o professor Wagner Bandeira, ele é diretor, né, do Centro Integrado de Aprendizagem Rede da UFG, o CIAR. Ele se descreve como um homem pardo, alto, com cabelos e barba grisalhas e olhos castanhos escuros e usa um óculos também com a armação transparente. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer nosso para comentar e falar, né, trazer essas novidades sobre as novas diretrizes, apesar que elas vão assim dificultar a vida de algumas pessoas, né, professor? Sim, o decreto, né, foi lançado agora o primeiro decreto foi lançado em maio e ele traz algumas mudanças, algumas inovações. E no caso, inclusive, traz alguns impactos importantes no modo como a gente pode trabalhar a EAD na universidade. Foi regulamentado recentemente, agora no mês passado, em julho, e orientando, né, sobre as diretrizes dessa nova política, desse novo modo de pensar a EAD na universidade, nas universidades. Como conhecedor da educação, o senhor acha que vai trazer pontos positivos? Olha, sim, pontos positivos, o decreto ele trouxe muitos esclarecimentos, né? Ele definiu muitas questões que estavam em aberto e sujeito a interpretações das diversas instituições, né? Como, por exemplo, a determinação muito clara sobre as categorias de educação à distância, né? Que vai desde o presencial até o modelo EAD e agora com o novo modelo, a nova categoria, que é o semipresencial, né, que é uma novidade e que foi por esse decreto muito bem claro, muito bem determinado sobre o que caracteriza um e outro em termos de carga horária de presencialidade e de atividade à distância. Além de criar de organizar um novo modelo, um novo modo de atuação, que é o modo síncrono, né, de ensino. Esse modo síncrono seria em tempo real, esse aluno participando dessas aulas? Exatamente. É aquela condição em que um professor ele pode estar dentro da sala de aula ou num estúdio, enfim, falando com os alunos e cada um na sua casa ou nos polos e acessando ao mesmo tempo, tendo aquela interação mediada pelo computador, sem estarem necessariamente presentes no mesmo lugar físico. Não poderia ser, no caso, uma aula gravada para que esse aluno tivesse acesso no horário em que ele quiser. Agora, para a licenciatura é uma outra questão. Quero que o senhor explique para a gente qual vai ser a diferença a partir de agora. A licenciatura, ela não foi, na verdade,
em relação a esse decreto o impacto foi na ausência, né? Porque o decreto não mudou, pelo menos até o momento não há ainda nenhuma alteração, as diretrizes curriculares que foram emitidas no ano passado, que, como você disse na abertura, determinam que pelo menos 50% da carga horária das licenciaturas em EAD sejam presenciais. Né? O que na prática, e quando se fala de presencial, desculpa, está se falando não do síncrono, está se falando mesmo da presencialidade física ali ao mesmo tempo do professor e o aluno no mesmo espaço. Isso, na prática, dificulta muito a atividade de educação à distância, porque, embora nos modelos anteriores já havia uma exigência de presencialidade, particularmente aqui na UFG nós sempre trabalhamos com carga horária presencial, mas ela era bem menor, o que viabilizava para alunos que moram, por exemplo, muito distante, às vezes, em muitos casos, fora do estado, pudessem estar aqui nas atividades presenciais. Elas aconteciam ali, às vezes, 1, 2 vezes por mês, no máximo, e era possível. Agora, com 50% de presencialidade, isso é bem mais complicado, né? Porque isso, basicamente, exigiria que você tenha que estar quase que toda semana, seja no polo ou na sede onde tem esse curso de EAD. E isso realmente é um problema que ainda não está muito claro se vai se manter. O novo decreto que trouxe essa categoria de semipresencialidade traz uma esperança de que, inclusive com essas atividades síncronas sejam incorporadas a essa nova DCN, mas não tem. Isso são esperanças, né? São expectativas, mas no momento ainda é essa condição um pouco mais com mais dificuldade de implementação da EAD. E para a universidade, como que fica? É realmente um ponto também difícil de ser implementado? Como que seria? Sim, a universidade, a UFG, hoje ela tem no nível da graduação, ela tem 2 situações. Nós temos graduações, bacharelados e licenciaturas dentro do programa UAB, que tem um suporte, inclusive, de polos de educação à distância que facilitam bastante o acesso de alunos que não moram na capital, mas nós também temos um curso institucional, um curso que não está vinculado à Universidade Aberta do Brasil, mas que é da própria UFG, que é o curso de licenciatura em artes visuais, em que o polo único é a sede, Goiânia. E esse é o caso em que eu acabei de citar. Essas pessoas precisariam deslocar para Goiânia, exatamente, o que aumentaria em custos de transporte, de alimentação, todo um custo que antes não tinha, quando essas pessoas poderiam estar de forma síncrona em seus próprios lares, né? Exatamente, não só custo, às vezes a viabilidade mesmo. Muitas pessoas optam pela EAD porque não tem condições, por exemplo, de largar seu trabalho para estudar. Então ele estuda nos horários que ele tem de intervalo, seja um intervalo de almoço, seja à noite. Além de famílias com filhos também, né? Realidades diferentes realmente, que acabaram optando pela modalidade EAD justamente porque era o que atendia no momento. Exatamente. Quero aqui agradecer ao professor Wagner Bandeira por trazer essas novidades, esclarecer também pontos que são essenciais, principalmente nesse momento em que uma nova decisão, novas diretrizes estão sendo postas, né? Professor, diretor do Centro Integrado, inclusive, de Aprendizagem em Rede, o CIAR, aqui da UFG. Professor Wagner, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Valeu, obrigado. Muito bem, agora eu conto para vocês que termina amanhã o prazo de inscrição para o curso Ampara, acolhimento de pessoas em situação de aborto e pós-abortamento. O curso online é voltado para profissionais da área da saúde e jurídica, estudantes, pesquisadores e defensoras populares. Ele aborda temas como atendimento clínico, enfrentamento de estigmas e questões éticas e jurídicas. O seminário de abertura será no dia 18 de agosto e o encerramento será no dia 3 de outubro. As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita por meio do formulário disponível no site ufg.br. Bem facinho, ufg.br. Trocando de assunto, eu te conto que aqui vai mais uma dica então para você, né, que adora música e quer aprender a tocar algum instrumento musical, porque as matrículas para o 2º semestre na Academia de Música da UFG estão abertas também. O projeto de extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG oferta cursos de canto, violão, trompete, saxofone, tem muitas outras modalidades também. O valor que você vai pagar por semestre é R$ 120.
Então, para estudar, você paga esse valor por semestre e as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto. E algumas modalidades já estão com as vagas esgotadas. Então, você precisa correr para conferir o que ainda tem, né? E saber se te atende nesse momento. Dê uma olhada no site do projeto para saber mais. O endereço é emac.ufg.br. Vamos agora então para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e a nossa intérprete de Libras é a Ellen Itacarambi. Ela se descreve como uma mulher parda, com os cabelos com corte diferente. Ela tem a parte de cima e laterais do cabelo mais curtas e a parte de trás mais alongadas na altura dos ombros. Muito bem, e agora nós vamos para o nosso quadro Sempre UFG. No quadro Sempre UFG de hoje, né, a nossa convidada é a professora Fabiana Tomé, da Escola de Agronomia da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, com fios grisalhos, e usa óculos de armação preta. Ela já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, agradeço muito o convite. Muito bem. E ela está aqui para contar sobre essa trajetória, né, professora? Conta para a gente como foi que tudo começou. Bem, eu venho do Rio Grande do Sul, fiz minha graduação em Engenharia de Alimentos, mestrado na Federal de Santa Catarina, volto para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para fazer doutorado e pós-doutorado. E depois desse período, então, eu tenho oportunidade, conheço a UFG pela Agro Centro-Oeste Familiar, que é coordenada pela professora Graciela Corcioli. Venho para cá, me encanto com a UFG, com a Agro Centro-Oeste Familiar e com toda a riqueza do Cerrado. E fiz o concurso 2019, 2020, tomo posse, um momento muito alegre e feliz da minha vida. E começo a atuar, então, no setor de desenvolvimento rural, na Escola de Agronomia, principalmente nas disciplinas de Sociologia Rural e Políticas de Desenvolvimento Rural. Então, esses são os trabalhos que a senhora desenvolve, inclusive, hoje. Qual é a linha de pesquisa? O que eu tenho me dedicado a trabalhar e pensar é a valorização dos produtos com vínculos territoriais, principalmente, embora não só da agricultura familiar, entendendo, né, a qualidade desses produtos desde outras dimensões, vinculando com questões sociais, questões ambientais e valorizando também as pessoas, as mãos que fazem esses produtos. E para essas pesquisas que olham então a qualidade dos alimentos numa perspectiva ampla, que olha a soberania, segurança alimentar e nutricional, é uma riqueza estar no Cerrado, porque o Cerrado é extremamente rico, extremamente biodiverso e tem toda uma relação, né, que é possível, né, de produção e conservação desse bioma que é tão rico. E é realmente uma discussão que é preciso ser trabalhada, né, porque a gente sabe que o Cerrado foi perdendo aí um tamanho gigantesco por conta das plantações e aí casou muito bem, inclusive, com a Agro Centro-Oeste Familiar, com esse trabalho da agricultura familiar. Que casamento perfeito, né, professora? A senhora, inclusive, lançou um livro em relação ao Cerrado? Isso, e aí nesse olhar de valorização do Cerrado, que a gente tem percebido é que tem um trabalho das mulheres, que é um trabalho muito rico, que é de produção de alimentos, vinculando com a questão ambiental. Fruto disso, a gente lançou num projeto que era da colega aqui das Ciências Humanas, a Janine Colasso, que já não está mais entre nós, mas foi um projeto dela, a gente lançou esse livro, chama Elas e o Cerrado, que conta a história de 12 mulheres com vínculos com o Cerrado, que produzem alimentos e tem toda a sua vida atrelada a esse bioma. Tem uma mulher indígena, inclusive, na capa. Sim, tem várias mulheres, tanto pesquisadoras, quanto mulheres de povos e comunidades tradicionais, artistas, artesãs. Então o livro busca, ainda que, né, timidamente, dada a riqueza do Cerrado, mostrar um pouco da riqueza dessas mulheres e desses diversos grupos que têm vivido e produzido alimentos, mas também, né, olhando para a importância de manter o Cerrado em pé. Professora, a senhora entrou num momento muito desafiador. A senhora estava contando aqui para mim antes da gente começar que foi justamente no período da pandemia. Sim. Como que foi para a senhora entrar na universidade justamente nesse período? Eu tomei posse no dia 12 de março e se a gente olhar aí para a memória, foi uns dias antes de a gente ter que voltar para as nossas casas e não poder sair, entrar, né, nesse período aí de
de quarentena. E foi bastante desafiador, porque eu amo dar aula, me sinto uma educadora, e aí eu chego aqui com uma expectativa enorme de dar aula, mas não tinha aulas presenciais. E então esse período foi desafiante, mas ao mesmo tempo também foi um período de reflexão para que a gente pudesse pensar como que a gente alcança esses estudantes nas suas diferentes realidades. E isso traz para mim, né, de alguma medida superado esse desafio, a importância de a gente trabalhar desde uma ideia do que eu tenho chamado, e trago isso como herança lá da outra universidade, da URGS, né, de onde eu venho, que é de pensar a ciência com afeto, de entender que para aprender a gente precisa estar se sentindo seguro, valorizado, estimulado e muito motivado. E isso me traz para a UFG também com o intuito de pensar ambientes de aprendizado mais saudáveis. E tenho buscado fazer isso dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o grupo de estudos, pesquisa e extensão em agriculturas e sistemas sustentáveis, justamente com o intuito de potencializar ainda mais, né, toda essa motivação e brilho nos olhos que a gente percebe nos estudantes quando eles estão valorizados. Professora, quero muito agradecer pela presença da senhora aqui. Foi um prazer conhecê-la e trazer um pouco dessa história, né? História que, de fato, inspira muito. Até uma próxima, o espaço está sempre aberto, tá? E o livro, só para o pessoal que está em casa e porventura, que vão querer, com certeza, né? Até porque o tema é bem atual. Como que eles podem adquirir? O livro está disponível na página do Segraf, a quem eu também agradeço, né, pela oportunidade de uma publicação tão bonita. Lá na página do Segraf é possível baixar então o livro no seu formato de e-book. Muito bem. E falando em Segraf, por exemplo, quero já agradecer a professora, lembrando que o espaço está aberto, tá, professora? Obrigada, quando quiser é só voltar. Falando então em Segraf, gente, chegou a hora do nosso quadro Vitrine Literária e o tema do livro de hoje é Educação Estética. Confira com a gente. O livro O Olho que Sente e Pensa, a estética fenomenológica em Michel Dufresne e suas implicações para a educação, é o 5º volume da coleção Cultura, Estética e Educação, desenvolvida pela linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, do qual eu faço parte. É fruto da minha tese de doutorado em Educação realizada na Unicamp sob a orientação do professor Silvio Galo. O livro visa ampliar o debate sobre as questões estéticas e aproximá-las do contexto educacional, tendo como principal referência a produção do filósofo francês Michel Dufresne, mas não só. É nele que eu vou me deter para buscar elementos que eu considero essenciais para que se desenvolva a educação estética. Pois eu penso que esta envolve as vivências e as transformações sensíveis e cognitivas que permitem que as pessoas vivenciem o sensível no espaço acadêmico. O livro possui 4 eixos de análise, nos quais eu apresento e defendo a tese de que, no contato com a arte, a experiência estética pode contribuir para a educação, na medida em que promove o aguçamento da percepção, promove uma observação mais atenta, além de desenvolver a imaginação criativa e a capacidade de análise em todos os campos de saberes. Então eu penso que a importância da obra se dá também por seu caráter conceitual fenomenológico, que aborda a subjetividade contida na experiência estética, mas também a experiência coletiva. Eu deixo aqui o meu convite para a leitura dessa obra recentemente publicada pelo Segraf. Se você se interessou por esse livro da professora Rita Márcia e outros livros também, inclusive o da professora que estava aqui com a gente no quadro Sempre UFG, é só você buscar então no portaldelivros.ufg.br, tá bom? Por lá existem vários livros que você pode acessar. Agora vamos para a nossa agenda de eventos e serviços de hoje. Quem traz as novidades para a gente, mais uma vez, Ana Júlia Luzin, que está de volta. Tudo bem? Oi, bom dia, Cássio. Marcando presença aqui com a gente, sempre coisa boa. Só não vai enjoar de mim, hein, Cássio? Não mesmo, com certeza não. Bom dia, Cássio, e bom dia a todos vocês que nos acompanham. Antes de seguir com as nossas novidades da vez, eu vou me descrever. Eu sou uma jovem mulher branca de cabelos loiros e lisos, e meus olhos são claros. Estão abertas as inscrições para o Centro de Pesquisa e Simulação Olga Benário, um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da UFG.
Os participantes podem realizar pesquisas científicas, simulações acadêmicas e ajudar na organização de eventos. Qualquer estudante da UFG pode participar. Independente do seu curso, você é convidado. As inscrições começaram na última segunda-feira e vão até o dia 20 de agosto. E para mais informações, basta você acessar o site gomum.com.br. Muito bem, dica dada e temos mais uma, né, Ana? E se liga nessa aqui agora. A galera da Faculdade de Artes Visuais da UFG apresenta a exposição Roda das Deidades, da artista plástica Flávia Renaud. É uma mostra que combina arte e espiritualidade, convidando o público a refletir sobre o cotidiano através de objetos simbólicos e rituais ancestrais. A abertura é justamente hoje, então uma notícia fresquinha para todo mundo aí, né? Com certeza. Hoje, então, às 19 horas, com a presença da artista. Não perca essa oportunidade e vem viver essa experiência sensorial e afetiva única. E para mais detalhes, basta você acessar o site fave.ufg.br. Muito bem, dica para hoje, então vocês podem ir conferir então essa exposição. Ana Júlia, obrigado, viu? E até a próxima. Cássio. Tchau. Muito bem, pessoal. Vou me despedindo de vocês também. Amanhã a gente está de volta a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais. Tchau.